Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Olha eu aqui de novo aparecendo depois de muito tempo. São exatamente 5 e pouco da manhã, acho que umas 5h15 agora. E mais uma viagem para fazer da escola, junto com os meus amigos e a outra turma, os 2 terceiros anos da escola. E nós iremos para Sapé. E bom, galera, nesse exato momento tô indo na casa da minha amiga. Vou passar por lá e vou junto com ela pra escola, porque a gente vai sair de lá. Aí a saída é de 6 horas. Acho que eu chego a tempo. Mas se eu não chegar a tempo, vão ter que esperar por mim. Mas é isso, tô indo lá na casa da Raíssa. Quando eu chegar lá eu mostro ela pra vocês. Ela também tem um canal no YouTube, também grava, mas eu acho que ela não vai gravar hoje. Então quando eu chegar lá eu mostro pra vocês. E acho que eu vou filmar um pouquinho do caminho pra vocês. Ixi, olha o sol batendo no meu rosto, chega, tá brilhando minha pele. Bom, galera, nesse exato momento eu acabei de ajudar uma mulher. Ela tava precisando de ajuda. O celular dela tava com talkback, alguma coisa assim, ativado. É aquele coisa pra... sobre inclusão, né? Que tipo assim, o celular, ele... quando você clica uma vez, ele fala, né? A opção que você tá clicando e tal. Deixa eu passar por aqui. Aí tipo assim, essa função do celular é pra pessoas que não enxergam, pessoas cegas. Aí tava ativado, ela não sabia como desativar e eu peguei e ajudei. Nem eu sabia como desativar, porque eu só sei desativar quando o celular tá desbloqueado. Aí tava bloqueado o celular, mas tinha lá dizendo como era que desativava, eu desativei. E o céu tá muito lindo, galera. O céu, o sol, tá tudo muito bonito, é porque não dá pra ver mesmo. Mas eu vou filmar pra vocês. Galera, como eu sempre falo pra vocês, sempre quando eu saio bem cedinho assim da manhã, tem gente caminhando. Tem um rapaz lá na frente, na minha frente caminhando. Tem um pessoal ali na esquerda, eu acho que vai dar pra ver no vídeo. E quando eu tava ali em cima, no momento que eu falei pra vocês que eu ajudei a mulher, ela tava caminhando com as amigas dela. E tinha um monte de gente também caminhando, sabe, na mesma hora. Depois de um evento que teve aqui na cidade, da corrida dos portais, muita gente tá caminhando, correndo, mais do que antes. Opa, bom dia. Bom dia. Bom dia. Fala oi. É isso aí, galera. Já tô aqui com a Raíssa. E agora vamos pra escola. Galera, a gente já chegou na escola. Estamos aqui, João Pedro. Raíssa tá ali na porta porque ela virou porteira agora. Aí tá eu, João Pedro. Rian tá ali atrás também, Rian testado. Tá só o brilho dele, só pegou o sol. Aí Ju chegou aqui agora, Ju tá aqui. Dá oi, Ju. E daqui a pouco a gente tá partindo, galera. Tem uma galera ali embaixo também. E daqui a pouco a gente tá indo. Tô com a preguiça. Fala, galerinha do YouTube. Bom dia, gente. Bom dia, João Paulo. Bom dia, João Paulo. Vontade de viajar. Que vontade de viajar. Tá doido. Não, bom dia. Não, bom dia. Eita gota, sol da bexiga. Eduardo. Bom dia. E João Pedro de novo. Que João Pedro é o cara. Aqui tem
Pablo e Emily. Lorena e Raíssa de novo. Oi. Vou mostrar o resto do povo agora, galera. Os meninos estão lá atrás. Simbora. Aí tá a rapaziada, tudo fera aí. Só os brabos. Aqui tá os homens, só os brabos também. Filipa. Manu, Luísa, Casey. Aí aqui tá Gabi, tá Lu e tá Juliana de novo. Não, é porque eu chamo de Júlia às vezes, sabe? E agora tá aqui Arquios, Rian e Isaías. É isso aí, galera. Tamo aqui. A gente parou pra lanchar um pouquinho. O motorista atrasou. Ele foi informado atrasado da nossa viagem. Aí ele atrasou. Aí ele vai tentar chegar o mais rápido possível. Ele disse que ia demorar 1 hora pra chegar, mas não vai demorar 1 hora não. Tá com a gota não. Ele disse que tentaria chegar o mais rápido possível. A gente tá aqui esperando. Aí quando chegar eu aviso pra vocês. Vou deixar o celular carregando um pouquinho. É isso aí, galera. Já estamos por aqui. O ônibus chegou, não pode abrir a janela. Vai ficar tudo rosa assim, ó. Vou dar um jeito de gravar pra vocês depois. Eduardo tá por aqui, Eduardo tá rosa. É isso aí, vamos! Aqui dentro, eu espero que a música não atrapalhe. A motorista desligou o ar pra gente abrir a janela. Eita, calma aí. Olha a vista aqui, ó. O lugar é bonito aqui. Chega minha Maria, galera. Também Maria, galera. Maria, Paraíba. Daqui a pouco nós tá em Sapé. Espero que a música no fundo não dê problema. A gente chegou em Sapé já, galera. Chegou em Sapé. Galera, já chegamos aqui. Ali atrás tem a foto do Augusto dos Anjos. Nós estamos aqui para ver o memorial dele. Tá ali atrás. Não sei se vai pegar. Tá ali atrás. Galera, tá tudo aqui. E vamos lá agora, né? O sol tá quente, menino. Tá quente. Né, não, João Pedro? Finalmente a gente chegou. A gente pensava que não ia chegar mais nunca. Tô ansioso pra ver tudo aqui. Estamos chegando. A galera tá aqui, ó. O pessoal tá vindo. O ônibus tá ali. E é isso. Isso aí, galera. Vamos entrar. Eu vou filmar pra vocês a entrada aqui. O Manel tá vindo ali atrás. Bom dia. Bom dia. Bom dia. A recepção aqui. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, moço. Olha, galera, que bonito. Bem bonito e organizado. Provavelmente a gente vai sentar aqui e vai escutar uma pequena palestra sobre, né? Aprender um pouco mais sobre Augusto dos Anjos. Isso daqui faz parte do nosso projeto, Escritores Paraibanos. E o professor organizou pra gente vir aqui e aprender um pouco mais sobre Augusto dos Anjos. Pessoal, hoje, nesta manhã, vocês aí enfrentaram aí algumas horas de viagem. Isso é motivo de agradecimento. Nós precisamos exercer a gratidão todos os dias, cotidianamente. Porque quanto mais a gente agradece, mais o céu também é bom com a gente. Então, quem não tem o hábito de agradecer, coloque isso na sua vida, no seu cotidiano. Agradecer, abrir os olhos, está enxergando, está vivo. Quantos foram dormir ontem e não acordaram? Extraordinário e que, graças a Deus, é nosso conterrâneo. Né? Apesar de vocês serem de Cacimba de Dentro, não implica dizer que vocês são conterrâneos do Augusto. São sim, porque vocês são paraibanos. Né? E toda a Paraíba, de forma particular, está conectada com essa história imensurável do nosso poeta.
Então, Augusto nasceu nessa região onde nós estamos, como na época dele funcionava um engenho de cana-de-açúcar chamado Engenho Pau d'Arco, propriedade do seu pai, Dr. Alexandre Rodrigues dos Anjos, bacharel em Direito e proprietário de 2 engenhos de cana-de-açúcar, Pau d'Arco e Coité. Apenas o engenho Pau d'Arco, que ficava nessa região onde nós estamos, foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico da Paraíba, o IFAEP. O outro engenho Coité, mais lá atrás, ele não foi, anos de idade. Então ela se tornou ama de leite e também ela era uma funcionária contratada pelos Rodrigues dos Anjos para quê? Para cuidar desta casa onde todos nós estamos hoje. Ela foi uma funcionária dos Rodrigues dos Anjos, apesar de ser uma mulher negra, no período que a escravidão era vigente, mas ela era livre. Esse é o primeiro diferencial da Dona Guilhermina, que nós fazemos questão de ressaltar a importância dela, porque ela ficou muito tempo esquecida, no ostracismo, pelo simples fato de ser mulher e negra. Nós sabemos que nós ainda vivemos, apesar de no século XXI, a questão do racismo ainda é uma coisa, infelizmente, ainda é uma coisa muito presente. Não poderia ser dona dessa casa porque tem a questão, lá fora vocês vão perceber na arquitetura, que se chamava de eiras e beiras e tribeiras, que era uma construção, uma moda de construir umas beiradazinhas na casa que denotavam o poder aquisitivo daquela família. Então ele disse, pelas eiras e beiras ela não teria condições, mas ela não foi dona da casa. Ela viveu aqui como cuidadora desta casa. A casa pertencia aos pais do Augusto. Aí muitas pessoas perguntam, o Augusto morou aqui? Não exatamente aqui. Ele morava na antiga casa grande do Engenho Pau d'Arco, que não existe mais. Quando foi construída a primeira usina, depois que o engenho veio no processo de falência, de hipoteca, e é vendido, e a primeira usina é construída, obviamente eles demoliram a velha casa grande do engenho, assim juntamente com a senzala e algumas casinhas de escravos que foram construídas na época. O histórico do Augusto, que dizer para vocês que Augusto não foi educado a princípio numa sala de aula como todos nós, como vocês são, como eu fui, como todos que estão aqui. Ele foi educado à sombra de uma árvore, um tamarineiro, a quem todo mundo chama de tamarindo, que é o nome da fruta, inclusive o próprio Augusto também chamava de tamarindo. Árvore essa que já tem quase 300 anos de vida, está viva, e que abrigou a primeira sala de aula do poeta, e também abrigou o nascedouro do escritor, do poeta e do filósofo Augusto dos Anjos. Conta-se que, após terminarem as aulas, os meninos eram recolhidos à Casa Grande, que dizer para vocês que o primeiro professor do Augusto foi ninguém menos do que o próprio pai, Dr. Alexandre. Ele também era bacharel em Direito, um homem culto, de uma inteligência e uma cultura imensuráveis. E ele ofereceu a esses filhos e deixou para esses filhos o maior tesouro, o maior bem que os nossos pais podem nos deixar. E que tesouro é esse? Alguém me diz? A educação. Muito bem, parabéns. A educação, o conhecimento. Este é o verdadeiro patrimônio que nossos pais nos deixam. Encostava-se ali sentadinho e ele entrou nos famosos momentos de meditação, de introspecção e de interiorização. Quando ele promoveu como ninguém, e ele nos ensina e nos inspira a fazer isso, esse mergulho interior, buscando encontrar-se consigo mesmo. E nesse encontro com ele mesmo, ele vai descobrir, e vai trazer isso à tona, a sua verdadeira essência, que todos nós temos as essências, que são interiores. E o Augusto descobre na maternidade qual era a sua verdadeira essência. Também chega à conclusão de que ele teria uma missão muito forte aqui, e principalmente um legado para deixar para todos vocês que estão aqui e as futuras gerações que ainda virão, ainda estão por vir. Então, revoltado, era debochado, como alguns dizem? Sim. Mas e o homem Augusto? Tinha a mesma personalidade? Não. Para espanto de todos, Augusto foi um jovem alegre, professor, que adorava carnaval, escreveu muitos textos sobre carnaval, gostava de festas. Quando vocês verem no painel ali onde tem um trechinho do No Nevar, que era um jornal feito na época da antiga Festa das Neves, a padroeira da capital e da Paraíba, onde ele era um jornalista colaborador. Ele escrevia coluna para aquele jornal
e eles apontam algumas características do Augusto. E sabe qual é a primeira? Que ele era um jovem galanteador. Alguém compreende esse termo, esse adjetivo? O que é ser um galanteador? Usando a linguagem atual, que ele seria considerado um jovem namorador, paquerador, né? Como dizem, né? Pegador, né? Quem que imagina Augusto triste, melancólico, ó céus, ó vida, ter esta postura? Ninguém imagina. Por isso que é tão importante estar em loco aqui nesta casa, para ouvir algumas informações que talvez vocês não encontrem em alguns livros. A ação triste da vida do poeta, eu lhes pergunto, ele tinha ou não tinha motivos para colocar na poesia as suas dores existenciais? Que todo mundo tem, só não confessa, não é verdade? Só não verbaliza, só não externaliza essas dores, a gente esconde, porque a gente tem medo do julgamento dos outros, é ou não é? E o Augusto não fez isso. Então, quando ele descobre esse fato, gente, seria o seu primeiro filho, e o índice de crueldade da mãe dele faz com que ele mantenha realmente uma relação tanto quanto distante dela. Ela é realmente cruel demais. Então, nesse contexto todo, existe um poema chamado A Árvore da Serra. Segundo o grande poeta e escritor já falecido, Ronaldo da Cunha Lima, que foi governador da Paraíba, senador, prefeito, enfim, ele foi um profundo estudioso da obra agostiniana, e ele nos diz que este poema, A Árvore da Serra, está intrinsecamente ligado a esse fato triste da vida do poeta, a perda daquele que seria o seu primeiro filho. Esse poema, ele tem como se fosse um diálogo, supostamente, entre ele e o pai, que não era o pai, porque o pai dele era uma pessoa boníssima, né? O que faltou de bondade na mãe, sobrou no pai. Mas a gente vai entender o sentido do poema, né, dentro desse contexto, e entender que realmente tem uma ligação. Vou fazer para vocês. As árvores, meu filho, não têm alma, e esta árvore me serve de empecilho. É preciso cortá-la, pois, meu filho, para que eu tenha uma velhice calma. Meu pai, porque sua ira não se acalma, não vê que em tudo existe o mesmo brilho. Deus pôs almas nos cedros, no junquilho, e esta árvore, pai, possui minha alma. Disse e ajoelhou-se numa rogativa: não mate a árvore, pai, para que eu viva. E quando a árvore, olhando a pátria serra, caiu aos golpes do machado branco, o moço triste se abraçou com o tronco e nunca mais se levantou da terra. Augusto tem um poema chamado Aos Meus Filhos. Lá ele diz: vós sois a minha continuidade emocional. Então, quando no poema ele diz: não mate a árvore, pai, para que eu viva, esta árvore, pai, possui minha alma. Não estaria de fato o poeta se referindo a este filho que foi arrancado de sua vida de forma abrupta e cruel? Claro que sim. Alguns escritores dizem que esse poema também tem um cunho ambientalista, naturalista, porque o poeta também tem essas características, né? Quem já estudou dentro da literatura língua portuguesa sabe que Augusto nunca conseguiu ter o seu gênero literário classificado de uma forma única. Como ninguém conseguia dizer a que gênero literário ele pertence, disseram: não, esse poeta ele é parnasiano. Esse poeta é simbolista porque usa muitos símbolos. Esse poeta é naturalista, é ambientalista, esse poeta é moderno e, finalmente, esse poeta é pré-moderno. O grande escritor Ferreira Goulart, que também já nos deixou, dizia que esta classificação, o pré-modernismo, é a classificação que mais se aproxima do gênero literário do nosso poeta. Ingratidão. O quanto as pessoas são ingratas, oportunistas, interesseiras. E Augusto, desse poema, ele nos dá uma tapa sem a mão. Acorda. O poema começa dizendo: vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável.
Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende o teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro, a mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda a pena tua chaga, apedreja esta mão vil que te afaga e escarra nesta boca que te beija. E não é propriamente sobre o escarro que ele se refere, é uma metáfora. Então cada um de vocês pode fazer uma interpretação pessoal do que seria esse escarro. E justamente por conta dessas expressões tão diferenciadas, tão únicas, que quando ele lança o livro Eu, a primeira edição, em 6 de junho de 1912, as escolas literárias do Brasil execraram o livro do Augusto dos Anjos e diziam: isto não pode ser considerado poesia, porque a poesia estava ligada literalmente ao gênero romântico, que era obviamente uma influência europeia no Brasil. Nós sabemos que o Brasil, durante muitos anos, ainda acontece, mas naquela época de forma muito mais contundente, ela copiava tudo que vinha do continente europeu. Era sinônimo de elegância, de inteligência, de genialidade, de status, tudo que vinha da Europa, né? O Brasil copiava, até porque também nós somos um povo composto de quantas raças? No mínimo 3 raças: europeus, índios e negros. Então é por isso que eu digo, é inadmissível que nosso país seja um país tão preconceituoso, né, em questões raciais e de outros gêneros, como acontece. Você vê uma pessoa de cor negra, de pele morena, e você perguntar se aquela pessoa é, por exemplo, nascida na Bahia, porque é negra. E só existe negros na Bahia. O Brasil é um país composto de negros africanos, príncipes, reis e rainhas, que foram trazidos de forma ilegal e escravizados no nosso país. O Brasil carrega essa mácula, essa vergonha da escravidão. Então como é que o sujeito abre a boca para dizer, fazer uma afirmação como essa? É de uma estupidez sem precedentes. Você pode ser branco, mas se você fizer o estudo da sua árvore genealógica, vai descobrir muitos negros, africanos, índios, europeus. Aí você vê o nível de preconceito que o nosso país, as pessoas, não é todo mundo, né, ainda exercem. Augusto foi vítima de muitos preconceitos. Muitos. Nordestino, paraibano, vejam só. Mas Augusto dava um baile na cara de todo mundo. Sabe quando Augusto foi estudar no Liceu Paraibano, que é uma escola referência na nossa capital ainda hoje? Ele foi aluno do Liceu Paraibano e posteriormente professor interino daquele quadro, porque ele não era um professor efetivo. E quando o Augusto chega lá, gente, Augusto dá um baile na cara de todo mundo. Sabe por quê? Chega aquele jovem magro, alto, poliglota, falando 6 idiomas fluentemente. Vocês imaginam o que é isso? Início do século XX, onde elas merecem estar. Se você pensa que ela está caminhando do seu lado, você percebe isso, ó, caminha para frente e deixa ela atrás, porque é um lugar destinado a ela. Está 114, Leopoldina, Minas Gerais, às 4 horas da manhã, cometido de uma pneumonia aguda. Chegou numa cidade, a princípio chamada de forasteiro, muito comentado, e daqui a pouco ele se torna em muito pouco tempo, porque ele só viveu quase 5 meses naquela cidade. 5 meses que garantiram a ele um título de cidadão leopoldinense. Não é um título de papel, não. É no imaginário das pessoas, no coração das pessoas em Leopoldina. Ela está embaixo no mundo hoje em dia. Está embaixo. Por isso que a gente está aí, vendo guerras, pessoas se degradando, se matando, julgando, condenando as pessoas, porque simplesmente não se enquadram no perfil delas. Quem é você para dizer que fulano, ciclano, beltrano não se encaixa no seu perfil daquele que você acha que é certo? Olha, tenha vergonha. Você fala igual o nosso padre, sabe? Tenha vergonha, deixa de ser triste. Ele fala desse jeito. Então, pessoal, vamos ver o qual é. Agora sim vamos morrer reunidos, tamarindo de minha desventura. Tu, com o envelhecimento da levura, eu, com o envelhecimento dos tecidos.
Ah, esta noite é a noite dos vencidos e a podridão, meu velho. Essa futura ultrafatalidade de ossatura, aqui nos acharemos reduzidos. Não morrerão, porém, tuas sementes. E assim para o futuro, em diferentes florestas, selvas, vales, glebas, trilhos, na multiplicidade dos teus ramos, pelo muito em que vida nos amamos, depois da morte, ainda teremos filhos. E quem são os filhos aos quais o poeta se refere? Todos nós que estamos aqui hoje, dando continuidade a essa história tão única, tão singular, tão original. Augusto dos Anjos é considerado a expressão mais original da poesia brasileira. Então, neste momento, eu quero agradecer a professora primeira senhora pelo contato, pela disponibilidade de organizar essa turma, dizer quando vocês chegarem que eu observei. As pessoas confundem. Augusto não morou aqui, tá? A casa que ela morou é aquela lá. Aqui está o poema, quer dizer, pessoas formando dentro. E aqui a casa, como ela chegou a ficar até o ano de 2005, mesmo que está sendo tomada desde o ano de 2009. Esta foto aqui é nesse sentido, de lá observem a chaminé, tá? E essa casa aqui, construída bem depois de Augusto, da causa dela, ela representa a casa que estava na madeira. Três árvores genealógicas, essa aqui com os nomes dos antepassados de Augusto, essa com os nomes dos familiares, o nome da mãe, do pai, e aqui as fotografias, tá? Irmã, irmãos. E essa aqui com os nomes dos descendentes. Aqui o poeta Augusto dos Anjos, sua esposa Estefiária, os filhos Glória e Guilherme, que assinaram aquele documento, e também temos aqui uma foto do neto dele, Ricardo Augusto, que esteve aqui no ano de 2005 e faleceu já no ano de 2019. Do 13 ali, que eu vou mostrar para vocês aqui no Ricardo. A vida amorosa dele com Estefiária, o Liceu Paraibano, na época em que ele lecionou, o Liceu Paraibano, onde ele estudou e depois foi ser professor contratado, que é na época que ele decidiu ir ao Rio de Janeiro, tá? Sai da Paraíba no ano de 1910, vai ao Rio de Janeiro. Vocês observaram, né, pessoal, isso aqui? Mostra o modelo que é falado às 4 horas da manhã, no dia 12 de novembro de 1914. Qual a doença? Pneumonia. Agulha. Nossa galeria de artes, todos os artistas que pintaram, doaram esses quadros ao Memorial São Paraibano, tá? Em especial, o quadro maior foi pintado. Bom, galera, ele falou que todos os artistas que pintaram esses quadros são aqui da Paraíba. Eles doaram. E aqui tem informações como sobre o dia que ele morreu, a hora e sobre como ele morreu, a doença, né, que é pneumonia aguda. E ali tem outras informações, poesias sobre o relacionamento dele, o primeiro pai, alguma coisa do tipo. E agora ele vai mostrar as relíquias que foram doadas ao memorial. Vou dar um corte e vou lá. História desse álbum, a sua boa Esté, como ele bem falado. 1913. A dedicatória a Boisté, como ele Que é falou. a terceira edição do Eu. Observem aqui. Terceira edição do Eu, do livro dele. E também o ano de 1928. Lá tem a décima edição, 1907. A terceira edição. Outros livros não vou falar, a gente está muito corrido. Temos dois painéis aqui mostrando várias capas de edições. Galera, não filmei pra vocês saindo de lá, mas a gente já saiu lá do memorial do Augusto dos Anjos. E agora a gente veio aqui pro restaurante comer, o pessoal tá almoçando, a galerinha tá fazendo pagamento, o pessoal tá lá embaixo pegando a comida e subindo pra aqui pra cima, que é onde a gente vai ficar hoje. E talvez a gente vá pra outro lugar, né? Estamos torcendo pra professora levar a gente pra outro lugar. Galera, tô aqui fora agora descansando, o pessoal tá aqui, o ônibus tá lá atrás, todo mundo terminou de almoçar. E agora não sei se a gente vai pra casa ou se a gente vai dar uma voltinha por aí. Mas qualquer coisa eu filmo pra vocês. Galera, eu não tô vendo nada basicamente no celular. A gente tá aqui no Frei da União. A gente veio o memorial dele, dá pra ver isso. Ali tá a estátua do Frei da União, a galera tá tudo aqui atrás. A gente vai lanchar agora. Eu vou filmar pra vocês aqui Guarabira. Isso aqui é Guarabira.
Aí galera, estamos por aqui. Olha que visão. Visão maravilhosa. Nossa, eu fiz umas fotos panorâmicas. Vou ver se eu coloco na edição do vídeo. Deixa eu baixar o vídeo pra ver. Ficar a pedrinha ali. É isso aí, galera. Vamos lanchar daqui a pouco e isso, bora. Galera, eu tô correndo porque eu tenho que ir na igreja. E tem pouco tempo aí, os meninos compraram coisa aí. Aí, mano, linda, maravilhosa, perfeita. Isso daqui é a igrejinha. Eu vou tirar uma foto e vou lá dentro ver. Galera, a viagem tá quase chegando ao fim. Demos uma pausa pra todo mundo no banheiro. Todo mundo aqui, ó. Felipe ali, Serginho, Manu tá aqui. Galera lá no fundo. Luísa dormindo aqui embaixo. E vamos embora. Bom, galera, não deu pra eu encerrar o vídeo como eu encerro normalmente. E eu tô aqui encerrando com o áudio por cima do vídeo que eu gravei. E só passando pra dizer pra vocês se inscreverem no canal, deixarem um like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso. Até o próximo vídeo.